Oi. Então, tinha uma menina que ela tinha um gato que tava, tipo, grávido. Um gato grávido, não, uma gata grávida, né? E aí ela teve filhotinhos. Ela ficou super feliz. Um dia ela saiu, assim, pra ir pra escola. E quando ela voltou, os filhotinhos tinham sumido. E ela perguntou pra mãe, onde é que estão meus gatinhos? E ela falou, Deus levou eles. Passou um tempo, a gata teve mais filhotes. E a menina ficou super feliz de novo. E aí ela tava indo pra escola, só que ela esqueceu a merendeira, alguma coisa do tipo, e voltou. Quando ela voltou, ela viu o pai dela afogando os gatinhos num balde. Só que ela não falou nada. Quando ela voltou da escola, perguntou pra mãe, e a mãe falou a mesma coisa. Deus levou eles. Dias passaram, e a mãe pediu pra menininha tomar conta do irmão mais novo. Ele devia ter, sei lá, meses. Tomar conta dele enquanto ela ia sair pra atender o telefone, enquanto ele tava na banheira. E do nada, a mãe começou a ouvir muitos gritos. Quando ela chegou, ela viu o menino, tipo, debaixo d'água, e a menininha olhando pra ele. E ela perguntou, o que houve? E a menininha falou, ué, Deus levou eles. Oi? Então, tinha uma menina chamada Kate, que ela todo dia ia pro parque, porque ela não tinha amigo nenhum. Que ela tinha esperança de, alguma vez que ela estivesse no parque, ela fizesse uma amizade. Sei lá, alguém passando, virasse amiga, ela queria uma amizade. Até que, depois de algum tempo, uma menina foi, sentou do lado dela e começou a conversar. E ela ficou tipo, meu Deus, fiz uma amiga. E ela ficou super empolgada e falou, vamos lá pra casa hoje. E a menina falou, vamos. E aí elas foram pra casa da Kate. E chegando lá, ela gritou à mãe, tipo, muito feliz, mãe, vem conhecer minha amiga nova. Quando a mãe chegou na sala, ela falou, cadê? E aí ela foi virar e, ué, tava aqui. E ela ficou super confusa e a mãe falou, ai, que fofa. Como se ela tivesse, sei lá, tido uma amiga imaginária. A Kate ficou meio tipo, cara, não, ela era real. Mas passou. De noite ela tava vendo o jornal e apareceu uma notícia. A foto da amiga dela, da menina que tinha virado amiga dela. E a notícia era tipo, corpo de garota não identificada encontrado no parque. Oi! Na Coreia, quando alguém vai pro hospital, eles colocam meio que uma etiqueta branca no braço da pessoa. Que tem a informação dela, o nome, idade e tudo. Normal, né? Mas quando o paciente morre, eles colocam uma vermelha em volta do braço. Pra sinalizar que a pessoa tá morta, pra encaminhar lá pro setor do necrotaria e afins. Tá, sabemos dessa parte, agora vamos pra história. Uma noite um médico ficou até mais tarde e ele achava que ele tava sozinho no hospital. Ele tava no 5º andar e ele queria descer, então ele pediu o elevador. Quando ele entrou dentro do elevador, tinha uma mulher dentro do elevador. E eles foram descendo juntos. E eles conversaram normal, tipo, oi, tudo bom? O elevador parou em um dos andares e a porta abriu. Quando a porta abriu, ele viu um cara vindo. E ele ficou apertando muito rápido pra porta fechar. E a mulher olhou pra ele e falou, por que você não deixou o velhinho entrar? Era um velho. E ele falou, você não viu no braço dele? Ele tava com a tira vermelha. Tipo, ele tava morto. Aí ela olhou pra ele e falou assim, ué, igual essa aqui que eu tô? Oi, tô com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído. Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio. E eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles. Oi? Então, 2 irmãos pequenos pegaram aqueles trampolins, sabe? Que as pessoas usam pra malhar, mas crianças usam pra brincar. Isso aqui. E eles estavam brincando de pular e tal. Só que eles começaram a ficar com muito calor e decidiram subir com o trampolim pro quarto que tinha um ventilador de teto. Eles estavam pulando e fizeram uma competição de quem pulasse mais alto ia ganhar. O irmão foi primeiro e deu o pulo, tipo, mais alto que ele podia. Só que ele pulou tão alto que ele foi até o ventilador. E o ventilador tava muito rápido e acabou cortando o pescoço dele. Tipo aqui. E a irmã ficou morrendo de medo, não sabia o que fazer. E achou que os pais dela iam culpar ela por causa disso, porque foi ideia dela botar o trampolim ali. Então ela pegou o corpo do irmão e deitou na cama. E aí, quando os pais voltaram, porque eles tinham saído, eles começaram a chamar o menino e ele não respondia, né? E aí quando a mãe chegou, balançou assim o corpo dele e virou, ela viu que o pescoço do filho tava cortado e ele tinha morrido. Então, oi! Tinha um menino dirigindo um carro, tipo, muito tarde, que ele tava voltando pra casa. Só que ele começou a perceber que tinha um carro seguindo ele. Ele começou a ficar, tipo, muito nervoso. Ele tinha que virar pra direita, só que ele acabou virando pra esquerda pra ver se o carro tava de fato seguindo ele. E o carro virou pra esquerda também. E todas as curvas que ele fazia, o carro ia atrás. O carro tava seguindo ele. Aí ele acelerou, tipo, muito rápido e virou numa curva e parou o carro, desligou o carro. Aí esse carro que tava seguindo ele parou atrás dele e 5 caras saíram do carro com uma máscara. Foram até o carro dele, começaram a gritar e ficar batendo assim na janela, falando que ele tava morto. Ele ficou, tipo, muito assustado, pegou o carro, virou assim e foi embora. Quando ele, tipo, virou assim pra trás pra ver se o carro continuava seguindo ele, não tinha carro nenhum e ninguém. A rua tava vazia. Oi. Então, em uma cidade na Espanha, vivia o filho pequeno e os pais. E o filho tinha mais ou menos uns 6 anos. E no quarto do filho tinha uma televisão meio, tipo, antiga. E toda noite antes de dormir, o menino pedia pros pais cobrir a televisão com alguma coisa, uma toalha, alguma coisa.
E aí os pais perguntavam, por que, filho? Por que você quer que cubra? E ele falava, é porque eles vêm da TV. Eles vêm da TV. E aí os pais ficavam tipo, quem vem da TV, meu anjo? E o menino não respondia. Até que um dia os pais saíram e quando eles voltaram, a babá tava sentada na escada chorando. E ficava falando repetidamente, eles levaram ele, eles levaram ele. E os pais ficaram tipo, quem? Quando eles chegaram no quarto do menino, ele não tava lá. Tinha um rastro de sangue da cama do menino até a televisão. E o menino nunca mais foi encontrado. Oi. Então, tinha uma menina que queria muito que as amigas dela dormissem na casa dela. E ela implorou pros pais, mas os pais não queriam. Ela chorou, gritou e os pais falaram não. E aí, num momento assim de muita raiva, ela falou, queria que vocês fossem mortos. E foi dormir. No meio da noite ela acordou, porque ela teve um pesadelo que os pais dela tinham sofrido um acidente de carro e morrido de fato. Ela começou a chorar, suou frio e foi no quarto dos pais pedir desculpa. Quando ela chegou lá, os pais não estavam no quarto. E ela ouviu um barulho na escada. Quando ela desceu, ela viu um cara segurando uma faca cheia de sangue e os pais dela atrás. Ela começou a chorar e correr. E o cara parou ela e falou assim, eu tava na sua casa hoje cedo e eu vi que você desejou que seus pais estivessem mortos. Então eu resolvi fazer o trabalho pra você. E matou os pais dela. Então, né, cuidado com o que você deseja. Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, o amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo, uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi. Eu já ouvi essa história mais ou menos umas 30 milhões de vezes pela minha avó, pela minha mãe. Todo mundo já me contou essa história. Mas eu vou contar, vai que você não conhece. Não sei mais ou menos, então quem souber direito, certinha, fala aqui nos comentários. Mas já era assim de noite. E um garoto tava querendo sair pra uma festa com os amigos. E a mãe dele falou, não vai, eu não tô me sentindo bem com isso. Tô com um pressentimento ruim. Não vai, não vai, não vai. E o garoto falou, eu vou. Aí ela falou, não vai. E o garoto falou que ia. Os amigos dele chegaram pra buscar ele, porque eles iam de carro junto. E aí quando o garoto tava saindo, a mãe falou assim, vai com Deus. E aí um dos amigos dele falou assim, só se Deus for na mala. E todo mundo riu. Só que com esses rolê não brinca, né? O que aconteceu foi o seguinte. Antes de chegar na festa, eles sofreram um acidente. Tipo, o carro capotou e todo mundo dentro do carro morreu. Todos. O carro tava cheio, inclusive. Só que quando a polícia foi fazer a perícia, coisa do tipo, eles abriram a mala. E dentro da mala tinha uma caixa de ovo. E todos os ovos estavam intactos. Lembra que o cara falou que Deus iria na mala? Uma rolê, né? Oi. Então, uma escola aqui nos Estados Unidos contratou uma professora substituta, porque a professora dos alunos tava com algum problema e não pôde ir pra aula. E assim que a professora entrou na sala, ela pediu pros alunos começarem a desenhar pessoas mortas e algumas pessoas segurando uma faca pra matar outras pessoas. As crianças ficaram com medo, mas enfim, fizeram. Ao passar do dia, ela começou a segurar algumas crianças pelo pescoço e gritar. Alguns alunos conseguiram chegar até a diretoria e contar tudo pra diretora. Na hora que a diretora chegou na sala, a professora começou a gritar com ela, mandando ela sair. E quando a diretora segurou ela mordeu a diretora. Ela mordeu a diretora. A diretora saiu correndo, chamou ajuda. Enfim, a história se deu por isso. Aí, na semana seguinte, os pais das crianças foram chamados na escola pra uma reunião. E eles explicaram que eles contrataram uma professora que não sabiam que era uma psicopata. E que ela tinha sido contratada por engano. Enfim. O que vocês fariam se fosse na escola de vocês isso? Oi, tinha uma menina de 16 anos que era muito sozinha. Como ela não tinha nenhum amigo, ela entrou na internet e procurou aqueles chats, tipo bate-papo. E começou a conversar com um garoto, que disse que tinha a idade dela, 16 anos. Eles ficaram conversando vários dias, até que um dia ele chamou ela pra sair. Ele falou pra, tipo, mais ou menos umas 9 horas da noite. No dia seguinte, eles se encontraram num parque. No dia seguinte, o cara não falou mais com ela até umas 8h30. E ele falou, então, você tá vindo? E ela falou, sim, tô indo, tô no caminho. Chegando no parque, tipo, mega escuro, não tinha nem luz direito. Saiu um cara, assim, de trás dos arbustos, mais ou menos de 50 anos. E fala, Taylor, hoje você é minha. Ela começou a correr, só que ele foi mais rápido que ela. E quando ele chegou perto dela, ele literalmente esfaqueou ela até ele achar que tava bom. E foi embora. Ele nunca foi pego, ninguém nunca descobriu quem era. E provavelmente ele ainda tá pelas ruas. Oi. Um dia uma mulher acordou e começou a sair gritando pela rua. Alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Ela bateu na porta de cada um dos vizinhos dela, gritando se alguém tinha visto o filho dela. Todo mundo, não senhora, a gente não viu seu filho. Aí ela foi na polícia e gritou na cara do policial, policial, você viu meu filho? E ele falou, não senhora, mas a gente vai começar uma busca. E todo mundo começou a procurar, tanto os policiais quanto os vizinhos, todo mundo ficou louco atrás do menino. E ela gritando, alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Das 10 da manhã às 8 da noite, ela não parava de gritar onde é que estava o filho dela no meio da rua. E ela todo dia voltava na estação da polícia e falava, alguém viu meu filho? Ela repetia isso como um mantra. Até que um dia ela foi na polícia, perguntou de novo se alguém tinha visto o filho dela.
E aí o policial falou, não, senhora, quando a gente achar seu filho, a gente vai te falar. E ela saiu com uma cara de choro até a hora que ela fechou a porta da polícia. Quando ela fechou a porta, ela sorriu e falou assim, parece que eu escondi bem o corpo dele. Oi. Se vocês pesquisarem isso aqui, vocês vão achar. Mas enfim, tinha uma menina que foi contratada pra ser babá de 2 crianças. E os pais das crianças não estavam em casa. Ela começou a ouvir vários barulhos vindo do porão. Ninguém tinha ligado a máquina de lavar roupa, mas ela começou a fazer barulho. Achou estranho e foi descer. Quando ela chegou perto da porta, a máquina parou. Ela subiu e continuou vendo TV. Aí aconteceu de novo. Ela desceu e quando ela chegou perto, o barulho parou de novo. Só que ela achou estranho, graças a Deus. Subiu, pegou as crianças e foi pra casa dos vizinhos. Pediu pra eles ligarem pra polícia. Quando eles ligaram pra polícia, a polícia chegou lá. Foi pro porão. E chegando no porão, eles descobriram que tinha um homem segurando um machado atrás da máquina de lavar roupa. O objetivo dele era atrair a menina até lá embaixo, pra ele conseguir matar ela. Mas, graças a Deus, ela sentiu que alguma coisa estava errada, subiu, pegou as crianças e o cara foi preso. Primeira vez na vida que uma história deu certo. Oi? Então, sempre tem algum professor que fica até mais tarde na escola. E esse professor tava muito tarde lá, e ele que ia fechar a escola. Na hora que ele tava indo fechar, ele viu que tinha algumas pessoas, tipo um grupo de meninos, no campo. E eles estavam meio que jogando futebol, tipo, tava meio que uma bola indo pro lado e pro outro. E ele resolveu falar com os meninos, né? Porque, enfim, vamos pra casa, né, amados? Já era tipo meia-noite. Ele falou, gente, vamos pra casa. E os meninos ignoraram ele. Continuaram jogando a bola. Aí, um dos meninos jogou a bola muito alto e caiu no pé do professor. A bola. Quando ele olhou, ele ficou pálido, gelado, não entendendo nada, porque ele percebeu que tava saindo sangue da suposta bola. E aí, quando ele virou, ele viu que, na verdade, era a cabeça de um menino. O que vocês fariam? Oi? Então, tinha uma garotinha que tinha mais ou menos 3 anos. Ela sempre tinha pesadelo. O nome dela era Lia, by the way. E ela sempre tinha pesadelo, sempre tinha pesadelo. E ela tava sonhando que os caras estavam perseguindo ela. Enfim, quando ela acordou, ela tava chorando, suando muito. E assim que ela gritou, o pai dela entrou no quarto dela e sentou na cama dela. Ela deu um grito mais alto ainda, começou a ficar pálida, ficou olhando, tipo, o que tá acontecendo? E aí o pai dela falou assim, filha, tá tudo bem, todo mundo tem pesadelo, vai ficar tudo bem. E aí ela começou a chorar mais. Então, ela começou a chorar mais porque o pai dela tinha morrido 6 meses antes daquele acontecimento num acidente de carro.